A mentoria, ela chama Riquezas Escondidas, justamente ajudando a mulheres a destravar, a desbloquear crenças que estão limitando elas de realizar os seus sonhos. Bom, podemos dizer assim aqui hoje, né? Ela tem os projetos, são pessoas que estudaram, que já têm a competência, mas elas não se enxergam ali fazendo. E aí, assim, é maravilhoso. A cada sessão, ver elas se descobrindo, se entendendo, vendo o que estão travando elas. E aí é parte daí a nossa mentoria. Nossa, que legal. E me fala um pouquinho, como surgiu, né, essa mentoria? Também sou uma empreendedora, né? Tenho uma empresa e eu fui buscar mais informação para treinar o meu time. Sim. E aí eu descobri esse mundo do desenvolvimento humano, que eu fiquei apaixonada. E aí, pronto, eu entrei nessa parte. Já fazia isso antes, né? Como estou na igreja, cuido já de pessoas. Sim. E agora, assim, foi uma descoberta saber que cada pessoa tem um perfil, uma maneira de ser, as crenças que ela veio carregando ali. E descobrindo isso na minha equipe, eu sabia que isso podia ir muito mais além. E aí, assim, foi um mundo maravilhoso para mim. Nossa, que legal. A gente estava conversando antes, né, sobre mulher. É muito bom nós vermos as mulheres destravar, né? E melhor ainda quando nós fazemos parte disso, né, Sandra? E a gente pode ver no seu olhar, né, que você ama o que você faz. Com certeza, apaixonada. Ai, que bom. Gente, a Sandra, ela é pastora também, assim como eu, né? E Sandra, me conta um pouquinho, né, da sua trajetória como pastora, que vem junto, né? Porque a gente acaba mentorando pessoas também. Me conta um pouquinho da sua trajetória. Um dos meus valores fortes é a família. Sim. Família, assim, eu sou apaixonada por família. Sei que lá é a base de tudo. Sim. Então, a gente fazia culto no lar. Eu morei um período em Santa Teresa e era num cantinho, na roça mesmo. Sim. Lá não tinha nem luz, pra você ter ideia. O culto era a base da lamparina, da vela. E ali, como a igreja era longe, meu pai fazia culto no lar. Então, a gente começamos aí. Sim. E aí, depois disso, eu descobri que você falando com Deus, conversando com Deus, dali vem as suas respostas, dali você tem o crescimento. Sim. E aí, como mudamos pra cidade, dizendo assim, quando a gente tá na roça, a gente muda pra cidade, que essa é a fala, né? E meus irmãos cresceram. Sim. E aí tiveram um pouco de dificuldade para ficar nas igrejas, né? Que passa essa parte da juventude. E eu já sei que nós vamos fazer o culto no lar. E a gente começou a fazer o culto no lar. E aquilo foi crescendo, menina. Depois, fazer o culto na casa de um, na casa de outro. Foi um ministério, assim... Não sei nem explicar agora, de tão incrível que foi da parte do Senhor para nós. E a gente fala, não, Senhor, já tem muita igreja, não precisa. Mas, foi ali crescendo, Deus deu um nome, que é o Ministério Amor Sem Medida. Sou apaixonada por esse nome. Questionei o Senhor sobre o nome. Mas não teve para onde correr. Sim. E o Ministério tomou uma proporção grande, que também a gente trabalha o desenvolvimento. A gente acredita que é o espiritual, o emocional e o físico trabalha junto. Sim. Tanto na igreja, tanto na família, quanto nos nossos negócios. E aí começou essa trajetória que tudo anda junto. E justamente aos 3 pilares que eu trabalho. O espiritual, o emocional e o físico. Nossa, que legal, muito legal. Quando a gente fala de igreja, né? Quando a gente fala de pessoas, ainda mais nos dias de hoje, né, Sandra? A gente começa a ver o quão gratificante é, né? Trabalhar com as pessoas, o amor que a gente tem e como Deus confia em nós, né? E você falou que você questionou ao Senhor sobre o nome do ministério, né? Ministério Amor Sem Medida. Eu falei, Deus, esse amor é do Senhor. Sim. Como que a gente vai fazer isso? Mas, de fato, era esse mesmo. Sim, sim. É porque Deus, ele vai confiando na gente, né? Ele vai confiando, ele dá as coisas nas nossas mãos pra gente fazer, ele confia. Até mesmo nesses momentos que a gente ainda fica, Deus, é isso aqui mesmo, ele confia, né? E com a sua trajetória, Sandra, você crê que essa mentoria veio através da sua trajetória? Com certeza. Já fui uma pessoa bloqueada, com muitos recomeços, muitos traumas, muitas dores. Então, a gente passa aquilo que eu vivenciei, que eu experimentei. Sempre fui uma mulher de negócios, sempre viajava para São Paulo para comprar coisas, vender. E aí tinha crença limitante. Sempre quando estava dando certo, eu parava e começava outra coisa. E eu não entendia o porquê disso. Então, os bloqueios de não conseguir fazer o dinheiro reter ou fazer ele multiplicar, tudo isso de crenças da minha infância, porque vivi uma infância de escassez.
Então, a gente vê que a gente traz essas emoções alojadas na carne, de maneira que a gente vai repetindo os padrões negativos, mesmo você sabendo consciente, não é assim. Mas como tá lá no seu subconsciente, você acaba repetindo sem mesmo entender. Sim. Por isso, essa descoberta foi maravilhosa. Por isso, chamam riquezas escondidas, que tá tudo aí dentro de você. Sim. Esse poder de você se desenvolver. Sim, sim. É importante, né? Nós entendemos que nós precisamos nos desenvolver. Independente, né, do que nós vivemos no passado. E muitas vezes nós pensamos que não, o passado ele não me define. Mas se nós não tomarmos cuidado, se nós não nos cuidarmos, ele acaba nos definindo, né, Sandra? Com certeza. Tudo começa na nossa infância. Quando você tá lá, você não tem filtro, você é uma criança. Sim. Tudo que seus pais falarem, ou os responsáveis falar de você, a criança vai absorver aquilo como verdade. Sim. Os traumas que ela passou ali, e é culpa dos pais? Não, não é culpa dos pais, porque eles também são vítimas das vítimas. Né? São vítimas de outros que não puderam, que não conseguiram. Eles deram o melhor deles, a gente precisa entender isso. Sim, sim. Que agora chega a informação pra gente fazer diferente disso. Exatamente. Mas tá lá, todas as crianças começou lá, na infância, e às vezes tem coisas que você nem sabe de onde veio.